Sejam todos bem-vindos a mais uma live educativa. Nós vamos passar hoje para vocês um pouquinho sobre o conteúdo de pré-pilates, o que é pré-pilates, para que serve. Oi, Gê, tudo bem? Tudo certo. Funcionando o som aí? Você me escuta bem? Escuto sim, Vi. Então tá Tudo bom. ótimo. Bem-vinda mais uma vez, bem-vindo a todos que estão chegando. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e nosso encontro hoje na nossa live educativa é para falar um pouquinho sobre pré-pilates. Tirar o meu óculos, porque acho que está dando um reflexo aqui. Sobre pré-pilates e falar para que serve, por que fazemos, como fazemos. E para que vocês entendam um pouquinho desse processo de construção até de aula, né? Quais são as ferramentas que o professor utiliza ali para iniciar uma aula, né, Gê? Você utiliza muito pré-pilates nas suas aulas, Gê? Sim, eu sou fã de carteirinha. A maior parte das pessoas para quem eu conduzo aulas são pessoas que vieram para o Pilates muitos por dores, por desconfortos, patologias. E a gente sabe o quanto o pré-pilates ele acaba sendo benéfico, principalmente para esse público, né? Então, inclusive pessoas que nunca se movimentaram, elas aprendem muitas coisas através desse repertório. Então, todo o meu amor a, a para Pilates. Para quem não conhece, né, ou enfim, nunca ouviu falar nesse termo, mas já vivenciou, pré-pilates, na verdade, é esse aquecimento do corpo e da mente específico para a modalidade de pilates, né? Quando nós vamos fazer uma outra atividade física, por exemplo, uma corrida, a gente faz um alongamento, uma preparação com uma caminhada, preparando a atividade principal. E quando a gente fala em pilates, é claro que um dos objetivos é aquecer o corpo para os exercícios principais, os exercícios mais complexos, mas a gente também fala em aquecer até a própria mente, em conexão ao corpo, em conexão com os princípios, para que a execução dos movimentos principais da aula sejam ainda melhores, né, e mais conectadas com a proposta do método Pilates. A gente sabe que o que diferencia essa prática de Pilates de outras práticas é justamente o fato de estar totalmente conectado com o corpo, né? E vivenciar os princípios durante o movimento. Para entender de onde veio esse termo, né? Pré-Pilates não é um termo originário do próprio Joseph Pilates, é um termo que foi utilizado e desenvolvido posteriormente por elders, por pessoas que estiveram com Joseph e disseminaram o seu trabalho a partir dali, que estudaram com ele. E cada elder, dentro daquilo que desenvolveu, daquele ponto em diante, foi construindo uma forma de preparação. Alguns deixaram isso bastante organizado, né? Criaram uma sequência de exercícios já pré-determinada como preparação, como pré-pilates. Outros usaram até demais acessórios para fazer isso. Enfim, cada elder definiu a partir daquele ponto uma forma, né? Em comum justamente essa questão de você. E sua fala está sendo um pouquinho cortada, assim. Então, acho que se você Tá. puder repetir a última frase, vai ser ótimo. Assim. Você está falando uma questão super importante, né? A Vivi está falando que a gente não tem, na verdade, assim. E a gente vai falar isso sobre o ponto de vista da nossa escola, da TC Pilates. Como a gente não segue uma única linha de um único elder, né? A gente acaba agregando sequências, coreografias de pré-pilates dos mais diversos elders. Então a gente conheceu de vários, e conforme, eu não sei como você faz, Vi, mas vou falar como eu monto as minhas aulas, tá? Conforme os exercícios que eu vou utilizar na aula, que eu preciso dar naquele treino, e eu começo organizando a minha aula depois, antes da aula, né? Preparo a aula com os movimentos de pré-pilates que vão preparar o corpo para o que eu quero durante a aula. Então, eu dificilmente
Acho que nunca começo uma aula pensando no que eu vou dar de pré-pilates, e sim o oposto. Se naquele dia eu preciso de um Sim, movimento que precisa de muita mobilidade de coluna, no início da aula eu sei, e na verdade assim, o pré-pilates você pode pôr para aquecer o corpo no início da aula, ou você pode pôr antes do movimento, pelo menos dentro da nossa linha, da nossa forma de trabalhar, tá? Antes daquele movimento no meio da aula. Então não significa que ele precisa também entrar somente na parte inicial, nos primeiros minutos da tua aula. E sim, lembra sempre que é um movimento que prepara. Tem exercícios do método que eles são mais intensos, são mais fortes, né? Então a gente pega esse movimento e coloca ele como preparatório para depois o cliente, o aluno, o seu paciente, depende de como você prefere chamar, vai executar vai fazer durante a aula, né? Vi, sua internet está bem ruim. Você está toda quadriculada, a gente não está conseguindo te ver. eu vou tentar mudar Você de tem uma lugar. opção. Não, estou um pouquinho travada. Eu vou tentar mudar de ambiente para ver se ajuda. Mas eu estou um Tá. pouquinho. Hoje a minha internet está ruim aqui. Vamos ver. Vou Faz tentar parte. mudar um pouquinho. Todo mundo Tá, vou agora tentar está mudar um pouquinho com dificuldades, o assim. ambiente. Vai se mudando, eu vou conversando com o pessoal. Então, eu vou falando aqui. Quem já tiver Tá. pergunta, turma, pode perguntar, tá? Pode ir falando. Tá, eu estou mais perto agora do roteador. Vamos ver se não Ah, me nossa, já mudou. corta. Seu rosto já tá. Mudou? Tá. Por exemplo, teve a experiência de estudar com a Lolita e dentro da metodologia da Lolita ela aprendeu. A Lolita adora, né? Para Pilates também. Isso, Gê. Sim, ela tem a estrutura dela, né, montada já, de preparação do corpo, de pré-pilates, que no caso dela é uma rotina que a gente realizava diariamente antes de qualquer tipo de trabalho, seja no reformer, no solo, no Cadillac, enfim. E ela aplica essa rotina de pré-pilates, que é uma rotina já pré-estabelecida e fixa. Assim como você, eu também trabalho dessa maneira, eu penso no modelo principal de aula que eu vou trabalhar e depois adequo o pré-pilates. Porém, a gente sabe que dentro do pré-pilates sempre vão ser contemplados a execução e a consciência dos princípios, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho hoje. Então, independente do exercício que você escolher, da movimentação que você vai escolher, a sua condução ela está direcionada a essa percepção e, claro, já criando uma ponte com os exercícios principais que você vai realizar na aula ou os mais desafiadores, né? E como você falou também, às vezes você já está no meio da sua aula, o corpo já está aquecido, já não é mais essa a questão, mas você precisa criar um processo pedagógico, uma construção de movimento, para que o aluno reconheça cada parte do movimento e consiga controlar. A Jumara está perguntando se serve como uma avaliação. Serve também, você vai escolher exercícios, né, que sejam mais simples. Isso é uma característica do pré-pilates, então você seleciona movimentos que tenham uma complexidade baixa de execução, né, até de compreensão, e você já avalia ali como que a pessoa compreende, como ela traz aquilo para o sinestésico, né? E aí você sim vai usar como uma ferramenta de avaliação, principalmente pelo fato de ser a parte inicial da aula. Então ali você já vai conseguir fazer uma leitura do corpo que está ali à sua frente, e se você precisa ajustar também, não só a forma de ensinar, mas até a aula que você já tinha previamente montado, talvez você tenha que fazer ajustes depois dessa avaliação prévia ali do pré-pilates. E não só para um cliente novo, né, Gê? Pessoas que são bastante já frequentes nas aulas, às vezes chegam, acreditam que estão bem, né? A gente costuma iniciar as aulas sempre perguntando aos alunos se eles estão bem naquele dia, como eles se sentem, mas às vezes, diante do movimento, dos primeiros movimentos, ela percebe que, de repente, apresenta alguma tensão, alguma outra modificação na forma de executar o exercício, e a gente já consegue identificar e ajustar, tá bom? Bom, a gente, como a gente falou, a gente usa muito a ferramenta do pré-pilates. Dependendo do público, a gente permanece quase 70% da aula em pré-pilates, se é um público de dor, se é um público que ainda está resgatando, né, as habilidades motoras de forma mais funcional.
Então, você adapta a partir dos exercícios originais, né? Você vai desmembrando esses exercícios, quebrando ele em partes, para sempre se manter dentro da proposta, né? Que é levar os alunos a essa construção, para que eles compreendam o método, especialmente o MET. Então, você vai quebrando, você vai fazendo um trabalho de trás para não, de frente para trás, né? Você vai voltando, desmembrando aquilo, e isso entra dentro do conceito de pré-pilates, né? Então, agora tá funcionando? Sim? Ah, tá. Então tá. Então, vamos mostrar um pouquinho, Gê, algumas práticas, né, que a gente utiliza bastante no início de aula. Então, a Gê veio hoje para nos ajudar, ela vai executar, vai ser o nosso corpo. É bom para esquentar, inclusive, porque pré-pilates ele é utilizado também como um aquecimento, sim, da parte fisiológica, de você ter as articulações mais preparadas para isso, né? E hoje, como é um dia frio, a tendência, aqui em São Paulo pelo menos, está um dia frio, temperatura baixa, então a gente acaba utilizando o pré-pilates até com uma outra intensidade, né? Colocando um pouco mais de aquecimento mesmo nesse corpo, para que as articulações estejam aí preparadas para alavancas maiores e até o próprio core esteja já mais ativo para sustentação ao longo da aula, tá? Então, a gente inicia sempre o pré-pilates com o trabalho respiratório, né? A respiração, ela é um princípio global do método, um princípio clássico do método, então ela é a primeira que precisa chegar e justamente pelo fato dela nos conectar muito com a concentração. Então, sem a respiração, a gente não consegue se concentrar e a gente não consegue também se conectar com os outros fundamentos ali de estabilização. Então, vamos começar deitados, Gê, de barriga para cima. Se precisar ajustar a câmera, você me avisa, tá? Tá bom. Aqui só a questão dos comentários eu vou desativar para que a gente possa ver o teu corpo, tá? Depois eu volto a conversar aí com a turma. A gente já volta, tá? Gê, se você conseguir só baixar, inclinar um pouquinho o celular em direção ao teu corpo, porque a gente tá vendo mais a parede e o teu corpo tá mais na parte de baixo ali, onde tem a área de escrever o comentário. Se você só puder. Tá. Ok. E o pré-pilates não necessariamente precisa começar deitado, tá, pessoal? Você pode variar esse estímulo, se é da tua, né, estrutura de aula, fazer estímulos diferentes. Você pode variar, começando sentado, começando em pé. Aí tá legal, Gê. Esse ângulo tá legal. Isso. Tá? Então, mas hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho mesmo na posição do decúbito dorsal para a parte inicial, tá? Então, colocar o aluno deitado no início de aula já é um momento de grande percepção. A gente aconselha a pessoa a mapear os alinhamentos e descargas de peso na coluna. Então, sentir em que o peso da cabeça, né, se apoiando lá na base do crânio, ele pode tracionar um pouquinho. Ele vai observar o peso dos ombros e braços no chão. A região torácica, especialmente, é uma região que acumula bastante tensão, né? E que se modifica muito de acordo com as posturas que a gente mantém no dia a dia. Então, eu gosto de trazer 3 respirações profundas, pedindo para que o aluno inspire pelo nariz e solte pela boca com a ideia de dar um suspiro, de relaxar, para que ele perceba a entrega do peso das costelas no chão. Tá? Que seja uma coisa macia, que seja natural, mas que ele direcione a respiração para a porção torácica, a fim primeiro só de mapear e de realmente perceber a região torácica relaxada e livre de tensões no chão. Então, usar a respiração só para mapear a postura já é uma ferramenta legal, tá? Na sequência, eu vou observar a curvatura a curvatura lombar no chão. E aí eu vou avaliar como está a posição da minha pelve, que deve estar paralela ao chão, em postura neutra. Então, a gente coloca a mão lá na crista ilíaca,
os dedos na região do pubis, formando um triângulo que está perfeitamente na nossa horizontal. Quando não estiver, a gente faz o ajuste, inclinando para cima ou para baixo, para que eu perceba esse alinhamento neutro da minha pelve, tá? Organizo os pés em paralelo com os nossos isquios e depois retorno com os braços ao lado do corpo, tá? Começo a me conectar em relação à energia do corpo com o chão, com a área de apoio. Então vamos entender que o corpo e o chão têm uma continuidade, é como se fosse uma continuidade do próprio corpo. Então, entregue todo o seu peso no solo e, ao mesmo tempo, crie uma certa ação contrária ao chão, pressionando levemente os braços, pressionando levemente a base da sua cabeça, sentindo os seus pés empurrando o chão para frente. E aqui a gente já começa a ter uma percepção grande de descarga de peso, que é um princípio que está lá dentro da proposta de precisão, né, a parte mecânica que a gente vai organizar para falar de precisão, e também do alinhamento da própria coluna, né, alinhamento neutro na postura dorsal. Então, nessa posição, nós vamos inspirar pelo nariz, convidando o ar a entrar, contando 5 tempos mentalmente. Puxo em 5, 4, 3, 2 e 1 e solto pela boca, deixando os lábios livres, observando o relaxamento do externo, lá no peito, das costelas. Começando a observar agora a movimentação da caixa torácica. Então, na inspiração, esse ar vai entrando discretamente pela minha garganta, vai expandindo as minhas costelas para os lados, para o chão e para o teto. Então, eu solto o ar pela boca, como um suspiro, e eu observo um movimento de afunilamento das costelas, do coração, em direção à nossa cintura. Então, eu vou chamar o meu centro de força agora, né? O Powerhouse, que é um outro princípio do método. Então, vou inspirar profundamente. E soltando o ar, eu começo a ativar o centro de força, sentindo agora as minhas costelas se aproximando do meu quadril, as minhas cinturas se afunilando, e é como se eu trouxesse a pele do pubis por trás do meu umbigo, criando uma sensação de fora para dentro, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, são forças em direções opostas que emanam todas para o centro. Mais uma vez, eu inspiro e soltando o ar, começo a me conectar com essa estrutura. Perfeito. Volta os braços agora ao lado do corpo. G. Inspire. Ao inspirar, traga os ombros em direção às orelhas, palma da mão para baixo. E expirando, deslize pelo chão para longe, lá na direção do seu pé. E eu começo a perceber a mobilização da cintura escapular. Inspiro, trago os ombros na orelha. E soltando o ar, eu deslizo. Aqui um ponto importante a gente observar é preservar as descargas de peso da coluna neutra. Então, a base da cabeça, o fecho do sutiã, a região torácica e a região da pelve. E, ao mesmo tempo, ter a mobilidade de dissociar as escápulas. Agora as escápulas descem novamente, os ombros se distanciam da cabeça e agora os braços, de tanto crescerem, a gente vai dando a noção do princípio de alongamento axial, de tanto crescerem, eles sobem para o teto. A mão vai por cima ou você mantém ela embaixo? Os braços deslizam para baixo, de tanto que eles crescem, eles sobem para o teto. Alonga o braço para o teto. Isso, então não é o braço que subiu pela força do ombro. Hã? De novo. Desculpa, cortou, eu não consegui te ouvir. Ah, desculpa, ó. Então, assim, os braços, eles crescem tanto ao lado do meu corpo lá no chão, que de tanto que eles crescem pelo chão, eles são convidados a subir. Então, a gente já vai trazendo o princípio de alongamento axial. Então, primeiro eu abro o espaço na articulação do ombro, cotovelos, punhos, e é por isso que o movimento acontece, elevando os braços em direção ao teto. Então, eleva o braço. E desce pelo centro, novamente se conectando com os abdominais.
Inspira, desliza para longe os braços, elevou. E solta o ar, retorna. Começa a perceber agora uma textura no movimento dos braços. Então imagina que você está de repente dentro de uma piscina e sente a precisão do movimento dos braços. Eles não estão soltos como uma folhinha de alface. Eles têm um certo vigor. Então inspire, eleva o braço e expire, retorne ao chão. Começa a coordenar a respiração com a movimentação dos braços. Inspira, eleva e expira, retorna. Inspire, elevou e mantém lá no teto. Inspira, parou, solta o ar. Leva o braço atrás da cabeça agora, observando as costelas descendo em direção aos abdominais, se conectando com o peso dos braços. Então, para o braço descer atrás da cabeça, a linha das costelas, a linha do centro, conversa com os braços e sustenta esses braços. Inspira, volta os braços em direção ao teto. Excelente, soltei o ar, deslizo os braços novamente para trás. E aqui eu começo a trazer o conceito de organização de caixa torácica. Então eu dissocio membros, percebendo que existe uma conversa com o meu centro. Lembrando que o centro, ele não bloqueia o movimento, ele não pode limitar o seu movimento. Mas eu crio uma interação, uma conversa, de forma que esse movimento ele vai dissipando cargas por todo o meu corpo, inclusive passando pelo centro. E vou novamente, braços para trás, conecto as minhas costelas. E retorno. Vamos acelerar para a gente trazer intensidade. Solta o ar, levou para trás até a linha das orelhas e puxa de volta soltando o ar. E solto 4 e volta. Solto 3 e volto. Solto 2 e volto, solto 1 e parei. Tesoura, mãos olhando uma para outra e eu vou alternar. Um braço vai para trás, outro para o quadril. Pulso 2 tempos e faço a troca. Pulsa, pulsa, troca. Pulsa, pulsa, troca. Pulsa, pulsa, troca. Essa dissociação cruzada vai trazer já um elemento para o meu centro, para a minha estabilidade, de controle, já que o meu tronco tende a sair deste alinhamento. Então, a gente vai alternando no movimento da tesoura, ainda num exercício de mobilização escapular, ativando mais o centro e aquecendo as linhas do membro superior, tá? Mantenho bastante organização crânio-cervical, procuro abrir o olho da nuca lá no chão, deixar o queixo relaxado em relação ao pescoço e vou me conectando através das extremidades com o meu centro. Mais uma vez, só G e paro para o teto. Excelente. Mantenha as mãos ainda neutras, uma olhando para a outra. Inspira, leva os braços para trás e soltando o ar, circula pelas laterais. Conecta as axilas, conecta as escápulas. Aí. A parede vai me... Tá. Aí tá bom. Então, conectou e conecta para trazer de volta os braços pela lateral, as axilas, o deslizar das escápulas pelas suas costas em direção ao bolso da calça. Inspira. Solta o ar pelas axilas, pela lateral das escápulas, vai trazendo de volta os braços. Isso, vai abrindo pela tampa da cabeça, espaço por toda a sua coluna. E solta o ar e mais uma vez... Inspiro e solto o ar. Inverte o sentido. Vem por baixo. Expande, preservando a organização da tua escápula e ao mesmo tempo a liberdade de movimento do ombro, tá? Solta o ar, deslizou. Vai buscando amplitude junto com a centralização. Expandiu, soltou. E mais uma vez. Ótimo, e os braços voltam ao lado do corpo. Agora, nessa posição, se você quiser voltar, Gê, ali de ladinho pra gente, por favor. Vi, acho que vale a pena a gente falar que quando não conecta ao centro, eu vou mostrar uma vez errado. A gente não gosta muito de demonstrar o errado, mas é só para as pessoas verem a diferença, assim. Se você vai fazer um movimento e não conecta ao centro, as costelas aqui vão para cima. Então, o trabalho de conexão é para mesmo o braço indo lá para trás a gente manter. E daí, você que é professor, olhe para o corpo do seu cliente.
se a costela está subindo, se ele está se arqueando, que falta conexão. Já estou pronto. Exatamente. Exatamente. E aí é nesse momento que a gente avalia não só o movimento do aluno, mas o grau de compreensão que ele tem em relação ao domínio desses princípios, né? E o quanto você vai precisar direcionar ele, se é mais em relação à respiração, se é mais em relação ao controle de centro, por aí vai, tá? Então agora eu volto os braços ao lado do quadril, mantenho a energia e esse mapeamento constante, né, da minha coluna, das posições do corpo, com a minha consciência bastante ativa. E agora eu só vou imaginar, apenas imaginar, que eu quero levantar o joelho direito e trazer em direção ao peito. Então, só o trabalho de pensar e perceber essa vontade já conecta mais os seus músculos do centro e faz o teu aluno entender da onde começa o trabalho, da onde vem esse serviço lá no corpo. Relaxo e agora alterna. Pense em trazer a outra perna para você. Observe o que acontece no seu centro, o que acontece com a conexão dos seus braços e relaxa. E agora imagine que você tem que levantar as duas pernas. E relaxa. Então agora sim, eu já entendi o caminho, eu vou conectar os músculos do centro e vou trazer o joelho direito em direção ao meu peito. E devolver para o solo, também controlando pelo centro, e aí alterno a perna. Conecta o pé no chão para poder retirar o outro. E alterno, pressiono e alterno trazendo pelo centro. Para que uma área do meu corpo possa flutuar, eu preciso perceber as demais áreas devidamente enraizadas, com as descargas de peso adequadas. E, novamente, alterno, preservando a precisão até a ponta dos dedos do pé. Então a perna sobe, eu sinto onde está o meu joelho, onde está o meu tornozelo e a firmeza da ponta do pé. E agora trago a perna direita, fica aí com você. Inspire, soltando ar. Ativa mais profundamente a pele do púbis lá por trás do umbigo e faz a troca. Desce à direita e sobe à esquerda. E troca mais uma vez. E troca. Colocando uma respiração agora um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais intensa. E aqui estamos fazendo agora, mais uma vez, um trabalho de centralização, um trabalho de respiração, conectando com agora os membros inferiores. E paro lá em cima as duas pernas. Aí, mantenha a conexão. O professor, durante o trabalho de pré-pilates, tem que manter o domínio do comando para que o aluno, entre um exercício e outro, não desabe, não se perca da conexão. Então, cabe ao professor fazer as devidas transições para manter o aluno ativo, para que ele não pare de se mover. Agora, soltando o ar, G, gruda as duas pernas como se fossem uma só. Integra bastante as pernas junto ao centro e desce agora a pontinha dos dois pés em direção ao chão ou o mais próximo possível, desde que você não perca a descarga de peso da coluna. E retorne. Então, solte todo o ar, cresça pela nuca, mantenha bastante o seu coração guardado entre as escápulas, preservando o ponto de apoio da costela. E mais uma vez apenas. E retorna, coloca um pé no chão, coloca o outro. Aí, descanse, observando a tua respiração, puxa o ar profundo. E solta pela boca. Mantenha a conexão ainda do que está acontecendo ao corpo. E relaxa. Aí, Gê, obrigada. Vou abrir aqui para a gente conversar um pouquinho, a gente já volta para mais um bloco de prática, tá? Então, ó, uma das formas que a gente gosta de trabalhar o pré-pilates no início de aula é começando pela respiração, pela mobilidade e estabilidade de cintura escapular, membros superiores, e cintura pélvica e membros inferiores. Então, normalmente a gente se conecta primeiro com o princípio de respiração e estabilidade, para que o aluno tenha essa percepção de espaço, de movimento conectado, concentrado e controlado, para depois a gente entrar com a mobilidade. Ah, tem exceções a isso? Tem muitas exceções, dependendo do caso, se a pessoa está num atendimento, numa aula, onde ela tenha
muitos relatos de dor ou de tensão, a gente vai começar por outros caminhos, né? Mais de liberação primeiro. Mas no geral a gente está falando, tá? Numa aula regular, digamos, de grupo. Então, a gente vai iniciar primeiro pela respiração, pelo mapeamento do corpo e pelo princípio de centralização. Feito isso, a gente vai começar a mobilizar, já entendendo que esse corpo agora ele tem mais capacidade, mais conexão para criar espaços em movimento. Então, primeiro a gente cria os espaços, entre aspas, parado, com movimentos mais estáveis, e depois a gente cria os espaços de maneira mais dinâmica, tá? Com amplitudes maiores. Quer falar alguma coisa, Gê? Acho que o pessoal que está assistindo, enquanto você respira, recupera o fôlego, toma água. Aquele movimento que a Vivi fez da gente imaginar o exercício antes de executar, gente, ele faz uma diferença monstruosa. Você constrói um movimento dentro da sua mente e a tendência de você usar os músculos certos, a força certa, é muito maior. Existe até uma pesquisa que a gente usa muito como referência. É uma pesquisa bem interessante que foi feita no campo da ciência. Já faz bastante tempo, mas até hoje ela é citada, assim, de um grupo de pessoas que só exercitavam o bíceps, outros que exercitavam e pensavam no bíceps, e um terceiro grupo que só pensava em exercitar o bíceps. E acreditem vocês se quiserem, isso é ciência mesmo, os resultados, é claro, teve mais benefício quem executou e pensou, e em segundo lugar foi quem só pensou no movimento, para em terceiro ter o grupo que só fazia sem pensar. Então, conectar a mente com o corpo, além disso, um dos princípios da técnica, né, essa questão da concentração, é a base do trabalho do Pilates, mas vai fazer muita diferença. E quando a gente fala de um público com dor, é monstruosa ainda essa diferença, porque daí a pessoa conecta mesmo, e vamos falar assim, se a pessoa tem um desconforto na lombar, e de repente uma lesãozinha, um retardo na ativação da musculatura, quando ela pensa, antes de usar a biomecânica ainda, essa grande alavanca, e ativa o músculo certo, você vai ser muito, muito mais certeiro. Então, levem para a vida de vocês essa dica. Sim. Tem uma pergunta. Não, aqui ó, tem uma pergunta da Neide. A Neide é nossa aluna frequente de Garuda lá nos projetos do SESC, Garuda e Pilates. Está aqui com a gente hoje. Um beijo para você. Ela está perguntando sobre o porquê da respiração, né? Em que momento puxar, em que momento soltar. Essa pergunta, Neide, ela é extremamente complexa do ponto de vista quando a gente fala de Pilates, né? Porque a respiração é uma grande ferramenta que a gente tem de trabalho e ela vai ser utilizada desde uma ferramenta para alívio de tensão, para você liberar uma parte do corpo para poder mobilizar depois, até um processo mesmo de estabilização, que é o que a gente mais vai utilizar. Então, depende, durante o curso de formação, a gente vai sempre entender, primeiro, a biomecânica da respiração, com o que ela se integra, né? Quando eu inspiro, quais partes da minha coluna se movimentam e como se movimentam, para onde se movimentam, para eu entender em que fase eu vou usar a respiração como uma ferramenta que me estabiliza, e em que fase eu vou usar a respiração como uma ferramenta que vai me ajudar a ganhar mais amplitude de movimento. Então, é um assunto bastante amplo, bastante complexo. Na formação, a gente fica aí um módulo falando somente de respiração, mas a gente não entende a respiração como algo que é uma regra. Eu inspiro aqui e eu solto ali. Isso você vai compreender estudando um pouquinho mais a fundo como que funciona a biomecânica da respiração. E aí o professor e o aluno, conforme ele vai ficando muito mais entrosado com isso, ele vai usando realmente a respiração, vai brincando com ela para mudar a sua forma de se movimentar, né? A sua forma de pensar no movimento. Então tem uma discussão longa sobre esse assunto. Mas para a gente conseguir estabelecer um ponto de partida, a gente pode dizer que a inspiração ela ajuda a gente a tomar essa consciência do mapeamento do corpo e a expiração nos ajuda a executar a fase mais concêntrica, a fase que exige mais força ou mais alavanca, de uma forma um pouco mais controlada, tá? Mas que fique claro que isso não é uma regra, isso é apenas uma forma de você aplicar a respiração, né, Gê? Você tem alguma coisa para falar sobre a respiração? E ainda, falando ainda mais
fácil, o que a Vivi estava falando na fase que você vai ser mais desafiada, de repente você expulsa o ar. Porque é a fase, de repente, que o corpo vai subir, que a perna tem que ir, é aquelas fases mais difíceis. E na fase mais fácil é aquela fase que você se prepara para fazer o movimento. Mas a gente Isso. E eu sempre falo para os alunos que não precisa se preocupar muito com essa regra, que horas que inspira ou expira. O importante é não travar a respiração, é deixar o fluxo respiratório acontecer, para frequência cardíaca, pressão arterial, tudo fluir bem também durante a aula. É isso. E a respiração, ela é uma ação natural do nosso corpo, né? A gente não aprende, não vai na escola aprender a respirar para estar vivo. É o primeiro e último ato da vida, como diz o Joseph no livro dele, né? O que a gente não explora muito é justamente todas as possibilidades que a gente tem de respirar melhor, de expandir mais a caixa torácica para ter uma melhor oxigenação. Então, quando a gente vai ensinar Pilates, na nossa linha de raciocínio, que a gente vê primeiro o corpo à nossa frente, para depois pensar nas ferramentas que a gente tem, a gente entende que primeiro eu preciso mostrar e fazer o aluno aprender qual é o movimento, como ele vai usar o corpo dele, para depois ele começar a coordenar isso com a respiração, tá? Então, até num primeiro momento, a gente opta por deixar a respiração um pouquinho mais livre, para que o aluno perceba a respiração no movimento, para que ela flua naturalmente, como a Gê falou, que ele não interrompa, mas que ele não fique tão preocupado no início em ficar coordenando que hora puxa, que hora solta. Porque a gente tem casos, às vezes, que a pessoa não entendeu ainda nem o movimento que é para fazer, e ela está mais preocupada que horas que ela puxa o ar e que horas que ela solta o ar, às vezes até com medo de respirar errado. A gente fala, tô respirando errado? Não tem uma respiração errada, né? Se a gente não soubesse respirar, a gente não estava vivo até hoje. Então, a gente vai tentar coordenar da melhor maneira possível. Em alguns momentos, a gente pede até para o aluno deixar fluir. Depois, a gente vai coordenar isso, que faz parte do processo educativo ali do movimento, né? Então, no segundo momento, agora, a gente vai pensar nas mobilizações. Então, a gente faz um primeiro bloco, né, voltado para respiração e estabilização. Num segundo bloco, a gente entra nas mobilizações, que já vai requerer juntar tudo que foi feito na primeira parte, agora com mais movimentação do corpo. Então, a gente vai começar sentado agora, Gê. Então, encontrando os nossos isquios, né, joelhos dobrados e os pés no chão. A gente vai fazer o half roll back, que é o meio rolamento para trás, tá? Pode ficar de ladinho, Gê. Isso. Então, essa é uma maneira da gente trazer para o aluno já o conceito de criação de espaços enquanto ele movimenta, em flexão ou extensão, tá? Então, encontre os isquios. Se você tem mais facilidade com o alongamento ali das pernas, você pode trazer os joelhos mais perto do peito, ou se não, você pode empurrar suas pernas mais para longe, para que você tenha um conforto na articulação do quadril, sinta realmente o apoio nos isquios, e aí você possa... Só vou desligar aqui para todo mundo te ver. Para que aí você possa verificar o alinhamento neutro da coluna, que é aquele mesmo alinhamento que a gente já mapeou no chão, tá? Então, sacro, torácica e cabeça. Perfeito. Então, os braços vão lá para frente agora. Eu conecto esses braços palma para baixo, como se eu tivesse conectado os braços sobre uma mesa. Então, isso já me ajuda a manter o meu centro ativo. Quando eu chamo as minhas extremidades com mais precisão, o meu centro já se conecta. Pode fazer o teste em casa. Põe o braço em cima da mesa e pressiona a mesa de leve. Já vai perceber que os braços se conectam com o centro. Soltando o ar. A gente vai puxar a pele do púbis para dentro e para cima. Olha para o umbigo, G, e faz um meio rolamento para trás. Pensando sempre em manter a parte alta da coluna distante da lombar, criando espaço. Aí eu carimbo o meu quadril lá no chão e volto carimbando até sentar e crescer, abrindo os espaços novamente. Soltei o ar, eu desço, cava os abdominais, sempre com essa ideia de ir para dentro e para cima, para criar os espaços. E volto crescendo. E soltei o ar, eu desço. O olhar direciona o movimento. Então, nesse início de aula, é hora de você calibrar o aluno para as orientações-chave, as orientações principais, para manter o movimento em qualidade. Então, lembrá-lo que é o olhar que direciona todos os movimentos,
da conexão com o centro, da integração das extremidades com o centro. E retorna. Agora, G, faz esse movimento até você deitar. Então, vai conectando vértebra por vértebra no chão. Pode caminhar de bundinha aí pra frente, pra gente te ver deitada. Aí, e aí deitamos. Braços podem voltar ao lado do quadril. Escorrega o seu corpo um pouquinho para baixo pra gente te ver melhor, G. Aí tá ótimo. Deixa os pés, então, em paralelo, alinhados ao quadril. Isso, e levemente à frente da linha dos joelhos, tá? Energia nos braços, a gente vai fazer o pelvic lift, que é só o movimento de levantar o quadril num bloco único, usando ainda mais os músculos do centro e percebendo essa estabilidade. Para um pouquinho lá em cima. O que a gente vai observar? Descarga de peso entre as escápulas, lá no chão, a parte alta do fecho do sutiã, é ali que vai estar o peso. E se vocês olharem, ó, a linha das costelas, do quadril e dos joelhos da G formam uma linha diagonal retinha, tá? As costelas não devem sobressair, não devem ir para o teto, estendendo excessivamente a sua torácica. Projeta a torácica, isso, G, lá para cima. Isso é bastante comum de observar, tá? Então, volta um pouquinho e acomoda, identificando o seu posicionamento neutro, tá? É hora de abrir... Isso. E é hora de abrir ainda mais a nuca também, pra gente abrir mais o espaço cervical e imaginar que tem alguém nos puxando pelos joelhos lá para longe, criando espaço também na articulação do quadril. Então, pensando nesse espaço, volta o quadril de novo para o chão, observando que existe um cinturão te conectando para descer. E soltando o ar, enraiza teus pés, pensa nos pés, empurrando o chão para longe e sobe o quadril, abrindo o espaço entre os braços, na nuca e fechando um zíper sutil na parte mais profunda do teu abdômen até a linha da garganta. E desce novamente pelo centro. Então aqui a gente fez a mobilização só do quadril. Vamos colocar a mobilização agora da pelve e da coluna. Então nós vamos para o pelvic curl, que é o movimento mais articulado. Então soltando o ar e mantendo o quadril no chão, rola o quadril até a sua cabeça primeiro, e deixa a sua lombar se acomodar em direção ao chão. Só volta desse movimento carimbando de novo a pelve no solo. Então, carimba de novo. A sala tá escura aqui. Deixa eu ver. Olha se ajuda. Pode pôr a mão, se você quiser pôr a mão, fazendo um triângulo, a gente vai conseguir ver. Uhum. Então, ó, rolou em direção à cabeça. Isso, perfeito. E voltou. Mais uma vez. Rola para a cabeça. Pensando na sensação dos joelhos de irem para longe e retorna. Agora faz esse movimento e dê continuidade, levantando os glúteos do chão, levantando a lombar, segura um pouquinho, deixa bem as costelas pesadas no chão, volta um pouco, G. Volta as costelas para o chão e deixa só a lombar e o quadril fora do chão. Então, para a gente perceber que existe uma mobilidade em toda a coluna, tá? Agora sim, sobe a torácica também, G, e se apoia lá no fecho do sutiã. Agora vem descendo o fecho do sutiã, a sua lombar e carimba novamente a sua pelve no chão. Inspire e solte o ar, faça novamente o movimento em 5 tempos agora. Sobe em 5. Só falar um negócio. Normalmente a gente faz com os alunos com a mão aqui, né? Eu vou colocar a mão Sim. na cabeça para todo mundo conseguir enxergar melhor, tá, turma? Tá ótimo. Soltou o ar e subiu, então, fazendo o rolamento da pelve, o rolamento da lombar, da região torácica, abrindo espaço na cervical. Esse movimento, gente, a gente faz sempre com a cabeça diretamente no chão, livre de qualquer tipo de apoio na cabeça, tá? Às vezes o aluno, ao deitar, a gente percebe que ele precisa de um apoio, com uma almofada, para a organização mais adequada da cabeça. Porém, quando a gente faz um exercício de invertida, que a gente chama de invertida qualquer movimento onde a linha das pernas e dos quadris estiverem acima da nossa cabeça, onde a maior parte do peso vá para a região do crânio cervical. Então, nessa posição, a gente deixa sempre a cabeça livre de qualquer apoio. Caso contrário, quando o aluno sobe o quadril e o peso chega na região próxima da cervical, ele vai estar em flexão. Então, isso vai gerar uma compressão inadequada na região. Então,
você pode auxiliar o aluno fazendo uma tração aqui, pegando pela linha lateral da cabeça, e enquanto ele está fazendo o movimento, você ajuda ele a tracionar e reorganizar o crânio, tá? Mas atenção a isso, que inclusive quando a gente está no reformer, né, utilizando outros tipos de equipamento, e você tem essa elevação da pelve, tá? Então aqui a gente fez 3 movimentos mais clássicos em relação às flexões, o half roll back, pelvic lift e o pelvic curl. As extensões também têm que ser estimuladas já no pré-pilates. Então, deitamos de barriga para baixo, Gê. Pode fazer um copinho com as suas mãos, deixar os cotovelos mais abertos. Isso. E assim como a gente mapeou a postura na posição dorsal, decúbito dorsal, a gente mapeia em outros posicionamentos também. Então, quando nós estamos em decúbito ventral, eu mostro para o meu aluno a importância de preservar a região púbica no chão, ou seja, ele vai pressionar o chão com o pubis, pensando em levar o cóccix dele lá na direção dos pés. É uma sutil ativação dos glúteos para que a gente possa realmente abrir a pelve e encostar ela no chão, tá? Isso já vai ser legal para preservar a curvatura natural da lombar. Quando a gente não posiciona adequadamente a pelve, a ação da gravidade, ela cai sobre a nossa lombar e a gente já começa o exercício, a posição com o espaço lombar bastante reduzido, tá? Então esse é o primeiro ponto. Depois, eu vou observar a região do externo, que é esse ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar em mim. Logo abaixo aqui, ó, onde a gente colocaria um frequencímetro, né? Abaixo aqui da linha do peito. Então, nesse lugar, a gente vai manter a descarga de peso junto com o pubis, tá? Então, nessa posição, eu cresço pelo topo da cabeça e pela ponta dos meus pés. Esse é o primeiro momento que eu vou encontrar, que é de expandir cabeça e pernas em direções opostas. E na sequência, eu vou levar o olhar à frente, convidando a minha cabeça em extensão. Vou oferecer o meu coração para frente e para cima, para que eu crie uma extensão cervical e torácica. Naturalmente, a lombar entra no movimento, mas eu começo a aprender a distribuir a extensão, inclusive pela nossa torácica, que é onde tem menos potencial de movimento. Então, inspiro, levo o olhar, é ele que direciona o movimento, abro a linha dos ombros, ofereço o coração para frente e para cima. Segura um pouquinho, G. Nessa hora, eu lembro o meu aluno de zipar o abdômen para dentro e para cima e criar ainda mais espaço, não deixar a barriguinha solta lá embaixo. Porque eu preciso da estabilidade junto comigo para me ajudar a criar espaço. Eu preciso dos músculos do centro, não extremamente ativos, mas conversando com o movimento. Isso, faz ele solto, faz soltinho e agora ativa, G, para a gente ver a diferença. Aí, então a gente cria muito mais espaço, o movimento fica muito mais controlado, tá? Então vou repetir, posso fazer esse movimento com as mãos aqui na cabeça, com as mãos do ladinho do peito, se eu já tiver mais mobilidade para fazer a extensão, se eu conseguir organizar bem os ombros para fazer o movimento. Então, cada um vai escolher a sua amplitude para esse trabalho, tá? Muitas pessoas têm alguns medos, né, receios de fazer extensão, justamente porque nunca aprenderam a fazer a extensão com espaço na coluna. Faz a extensão totalmente em cima, só da porção lombar da coluna, e isso gera uma tensão muito grande na musculatura, né? Então, a gente vai desmistificar aí essa questão das extensões já no pré-pilates, ensinando mesmo todo o trabalho de refinamento, a parte mais do detalhe do movimento no pré-pilates, tá bom? Aí, Gê, e para fechar esse último bloquinho de mobilidade, que a gente está fazendo só mesmo, né, bem rapidinho para a gente falar sobre o que pode ser ensinado. Vamos sentar e vamos fazer um pouquinho da Mermaid. Mermaid é um movimento bastante conhecido, né, do Pilates, mas quando a gente fala em Mat Pilates, a sequência de solo, Mermaid não faz parte dos 34 exercícios originais, né? Mermaid é um exercício que é muito executado originalmente nos equipamentos. Mas dentro do repertório de solo, como ele não faz parte dos 34 originais, ele também é um exercício de pré-pilates, onde eu aproveito para ensinar o aluno a coordenar movimentos nesse plano aqui, que é o plano frontal, que é bastante difícil, porque a gente não tem muita visualização de direção. O olhar já não guia tanto o movimento quanto quando eu vou para o plano sagital, que eu vou para frente e para trás.
Então, posso sentar com as pernas em Z, como a G fez, que é a posição original, mas se isso for um problema, né, para minha articulação do quadril e para sustentação do tronco, eu mudo, posso sentar numa cadeira ou pernas de índio, faço as devidas adaptaçõe. E então, nós vamos começar, G, elevando o seu braço, deixa eu ver, seu braço direito, que a gente está esperando, isso aí. Eleva o braço direito primeiro, pensando primeiro em ir para o teto. Então, tenta alcançar o teto e criar uma oposição com o quadril. Então, num primeiro momento, a gente vai só para cima, com o eixo da coluna e com as extremidades do braço e da perna. Agora, a gente começa a ir para o movimento lateral, onde o outro braço desliza um pouquinho mais, o cotovelo afrouxa para dar esse relaxamento do ombro. E aí sim, eu vou por cima da minha cintura, eu quero abrir espaço. E então, eu volto para o teto e depois para o meu eixo. Inspiro, relaxo o braço e repito o movimento. Cresço, encontro primeiro o alongamento axial e depois eu faço o movimento lateral. Para mermaid, gente, o que mais importa não é o quão longe para a lateral eu vou. É o quão alto eu me movimento, né? O quanto para cima eu vou. Então, às vezes, o teu movimento pode ser até menorzinho, mas ele está criando espaço e está gerando mobilidade. Às vezes, o seu movimento é grande e você está comprimindo, né, ainda mais a sua coluna. Então, procura primeiro identificar. Estou mantendo o espaço? Aí o movimento é válido. Pode fazer um pouquinho do outro lado, Gê. Que a mermaid, quando a gente faz de um lado, se a gente não faz do outro, fica uma sensação muito ruim no nosso corpo, né? Parece que a gente saiu torto. Então, inspiro, cresço. Faço a movimentação lateral, cria espaço lá na coluna. E volta, sempre percebendo onde está a descarga de peso, qual a participação da estrutura do centro, dos músculos do powerhouse, comunicando essas forças pelo meu corpo, dando liberdade para o meu movimento, mas sempre atento, sempre percebendo o movimento. E só mais uma, G. Desliza bem a escápula lá pelas costas, para deixar o movimento do ombro mais livre. Isso. E voltamos. Vou ativar aqui os comentários novamente para a gente conversar, porque já passou também, gente. Como é rápido, né? Muito rápido. Assim como uma aula de Pilates. Passa tão rapidinho, né? Então, pessoal, a gente fez aqui rapidamente, né, 2 blocos de movimentos que podem ser utilizados como um pré-Pilates, que normalmente numa aula normal compõe aí de 10 a 15 minutos da aula, né? De você chegar, saber como as pessoas estão, preparar esse corpo para os elementos principais da aula, tá? E pode compor também a sua construção de aula ao longo ali dos exercícios principais. Tem uma pergunta aqui, em decúbito ventral para extensão de tronco, como fica a posição dos pés? Depende, tá? Se você quiser proporcionar um pouquinho mais de apoio da pelve no chão e uma abertura maior para a extensão, você solicita que o aluno rode externamente as pernas e afaste um pouquinho. Então, a rotação com a abdução das pernas vai permitir que a sua pelve ela se encaixe mais no chão. Mostra pra gente, Gê. Isso, tá? Porque a rotação com a abdução, ela naturalmente, ela nos proporciona uma capacidade maior de fazer esse movimento de retroversão. Então aí a nossa pelve fica mais fixa no chão e então eu tenho mais conforto para fazer as extensões. Então para quem está começando, você solicitar pernas afastadas e rotação externa é uma boa estratégia. Quanto mais eu trago para o paralelo as pernas, né? E quanto mais unidas elas estiverem, lembrando sempre de manter a conexão do peito do pé ou da lateral do pé no chão, independente da posição que você tá, você pressiona o chão com a borda do pé ou com a sola do pé para criar precisão, para manter a extremidade conversando com o centro. E aí, quanto mais para o centro eu trago essas pernas, mais dificuldade eu tenho, né? Mais me desafia a manter essa pelve estável e a manter a mesma amplitude. Então, você pode trabalhar nessa linha mais didática, de fora para dentro, tá? Então, é isso, gente, que a gente usa o pré-pilates como uma ferramenta, né, muito importante do nosso trabalho. É através dele que a gente, realmente vai lapidando o aluno em relação à qualidade do movimento. Porque no pré-pilates só tem elementos básicos. Então, quando a gente vai para os elementos
originais do método, a gente junta todos esses básicos num movimento maior, num movimento mais coreografado, que exige mais uma coordenação, mas ele já aprendeu a lapidar num processo mais simples, que é o pré-pilates. Quer falar alguma coisa, Gê? Não, é isso. A gente mostrou poucos, né? Eu acho que dentro da formação a gente ensina uns 30, 40 movimentos. Hoje a gente passou por 3, 4, mas o repertório é bem amplo, gente. E uma das formas busca o Helder e busca para você estudar o repertório dele. E assim você vai conhecendo. Alguns que dão mais atenção para as mãos, outros que dão mais atenção para os pés, outros para a coluna, outros para quadril e ombro. É muito legal, assim, é um estudo interessante como cada um teve a sua experiência aprendendo com o Joseph de uma forma. Exato. E é muito rico, né? O pré-pilates eu uso muito como uma estratégia para mim, assim, de uma movimentação mais restaurativa, sabe? Então, quando eu tô um pouco mais cansada de alguma atividade mais intensa, o pré-pilates me ajuda meio que a me aprumar, sabe? Com um pouquinho mais de gentileza, porque faz realmente eu criar uma conexão de reeducação da minha própria postura, de me perceber. É o simples que é extremamente rico, né? Então, se todo mundo pudesse usar essas ferramentas, independente até da atividade, né? Mas você parar e se concentrar no que você vai fazer, entender quais são as estruturas, entender o que precisa mover, o que precisa permitir o movimento acontecer, né? A gente acha que tudo acontece pela força e não é. Muitas vezes a força já está ali, mas o que te impede de realizar é que tem outras estruturas que precisam permitir o movimento de acontecer e que estão extremamente tensas, que você não percebeu o quanto você segura, o quanto você retrai. Então, é no pré-pilates que você vai lapidar tudo isso para quando chegar, né, nos exercícios mais complexos, você poder fazer com muito mais naturalidade, né? Exatamente. Um exemplo disso é a sereia, que eu acabei de demonstrar, esse da inclinação. Se o quadril estiver muito rígido, gente, você nem senta na posição. Então, é importante, antes de fazer ele, se perceber isso, trabalhar um pouco a mobilidade de quadril, deslizamento, rodar, estender. Imagina, se você nunca passou por um refinamento da sereia, né, do mermaid, se você nunca parou para observar aquilo com atenção, como que você vai fazer o side bend no mat depois? Ou como que você vai fazer, né, um trabalho no reformer de flexão lateral, né, as sequências da estrela, que são super desafiadoras. Então, é um passo a passo. Esse trabalho que a gente começa aqui sentado, turma, e daí o quadril sobe, a perna se estende e você vai lá longe, tá? Isso. Costuma usar na escola os nomes oficiais, originais, os verdadeiros, e para contribuir para se um aluno nosso fizer aula com outro professor e o professor sempre usar o nome em inglês, ele está por dentro do repertório também. Então a gente não traduz muito, tá? Acaba trazendo muito do inglês e para as aulas. E depois a gente se acostuma, né? Igual os nomes das posturas de yoga, que são super característicos, específicos, numa língua que a gente nem conhece, né? E a gente vai ficando familiarizado, né? Okay. E é isso, gente. Muito obrigada, então, pela participação de todos que assistiram, que acompanharam, mandaram perguntas. A gente continua à disposição de vocês. Essa aula aqui para vocês e depois ela sobe para o nosso YouTube também. Hoje é esqueci de falar, hoje é 15 de maio, sexta-feira. Então quem está assistindo agora já não é mais ao vivo, né? Daqui a pouquinho já não vai ser mais ao vivo. Mas pode escrever pra gente, tá? E quem quer saber mais sobre Pilates, pré-Pilates, conhecer o método a fundo, procura a nossa equipe. A gente está com turma aberta da formação agora para iniciar nesse semestre. E não tem caminho mais curto, não tem caminho mais rápido, gente. A gente tem que mergulhar. Às vezes fazer um curso rápido te dá só uma dimensão do que o Pilates pode ser, mas não vai te dar todas as ferramentas para você ter a segurança para trabalhar com ele, tá? Temos 5 segundos, Gê. Muito obrigada. Beijo.